E aqui, pessoal, para a gente ter uma ideia sobre a importância desse bloco, né? Então a gente tem, com adesão, né, da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia e Irã, a gente tem, por exemplo, os BRICS agora representando 46% da população mundial. É um pouquinho mais, né? Porque aqui não está incluso a Indonésia, que foi agora no comecinho de 2025, ok? Então, por isso que não está contabilizado aqui nesse gráfico. Então, a população que faz parte dos BRICS representa aí mais de 46%. O PIB, né, dos BRICS é mais de 36% do PIB mundial, né? Então ele passa a ser mais importante do que o G7. Então essa barrinha azul aqui é a comparação do G7, que teoricamente são as 7 maiores economias do mundo, né? Mas isso só inclui a América Anglo-Saxônica, o Japão e alguns países europeus, né? Como a Alemanha, França, Inglaterra, Itália. As exportações, né? A participação nas exportações globais, elas subiram de 18% para 21%, com a entrada da Indonésia um pouquinho a mais. E a produção de petróleo é um salto espetacular, né? Então, os BRICS hoje controlam mais de 43% da produção de petróleo do mundo. Então, é uma arma geopolítica muito interessante, tá? Recentemente, no final do ano passado e começo desse ano, os BRICS foram ponto de atrito com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? Por quê? Porque o bloco não é bloco econômico, o BRICS, ok? Eu acho que eu não mencionei isso ainda, mas o BRICS não é bloco econômico, é um bloco político, é um agrupamento. Né? Então existe uma cooperação política. E o BRICS, ele tem uma ideia de criar uma moeda, né, para substituir o uso do dólar. Tá? E aí o Trump, no final do ano passado, ele fez uma ameaça aos países dos BRICS, né, para que não criassem uma nova moeda ou apoiassem uma outra moeda que pudesse substituir o dólar. Né? Então eu até coloquei aqui um trecho da fala do Trump para a gente entender a importância desse momento. Então ele disse: exigimos, e veja aqui o verbo, né? Imperativo, exigimos, nós os Estados Unidos, exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, que não é mais tão poderoso assim, porque se fosse ele não ficaria com tanto medo. Caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana. Tá. Uma outra proposta, mediante essa ameaça dos BRICS, ao invés de criar uma moeda única, dos países praticarem o comércio entre si com as suas moedas, com as suas próprias moedas. Então, por exemplo, ao invés do Brasil comprar dólar, porque os países do mundo fazem isso, né? Compram dólar para poder fazer as suas transações comerciais. O Brasil, por exemplo, faria uma reserva de rúpias, que é a moeda da Índia, de rublos, que é a moeda, por exemplo, da Rússia. E aí vai fazer comércio com a Índia, vai usar a rúpia e o real. Porque ao mesmo tempo, assim, a Índia vai comprar real, a Rússia vai comprar o real. Ou seja, você não vai comprar dólar. Você vai comprar outras moedas para fazer a relação comercial. Então isso assusta muito os Estados Unidos porque eles estão muito em xeque atualmente. Né? A força militar deles, convencional, começa a ser questionada. A influência econômica começa a ser questionada. Né? E é um movimento que gera preocupação interna nos Estados Unidos para um país que se considera o mais poderoso, a polícia do mundo. Né? Ainda tem muita influência, mas essa influência começa a ser questionada, né? Começa a diminuir. Em fevereiro agora de 2025, né, os negociadores dos BRICS começaram a preparar a reunião para julho. Né? Então, tem já conversa para estabelecer o comércio em moedas locais. Né?
Isso a gente chama de desdolarização, tá? Então, isso é um ponto importante, né? E atualmente a própria Índia e a Rússia, a China e a Rússia, o Irã e a Rússia já fazem boa parte do seu comércio em moedas locais. E eles querem estender isso para os outros grupos dos BRICS e quem sabe para outros países do mundo, né? E a desdolarização, deixei marcado aqui, ela significaria uma perda decisiva para o poder dos Estados Unidos no mundo, né? Então esse é um ponto muito sensível para eles, para os Estados Unidos, tá? Então, pegando aqui os dados do FMI, em 2000, 71% das reservas financeiras do mundo eram em dólar. Hoje, 58%. E se essa proposta de desdolarização dos BRICS avançar ainda mais, significa que o dólar vai se desvalorizar ainda mais, tá? Bom, e aí, ainda no começo desse ano, né, houve um relatório de inteligência dos Estados Unidos revelando os temores com os BRICS, né? Então, segundo esse relatório, o BRICS é visto como uma ferramenta da Rússia para driblar sanções econômicas, né? E, na verdade, a Rússia tem outros parceiros comerciais e o Vladimir Putin se preparou para essa guerra contra a Ucrânia, conta com o apoio gigantesco da China nessa esfera econômica, tá? E é lógico que a China e a Rússia, elas trabalham para que os Estados Unidos se enfraqueçam no cenário internacional. Não há dúvida alguma disso. Não há dúvida alguma disso, né? Então, esse projeto da desdolarização é de interesse muito grande da Rússia e da China, tá? Então, por exemplo, aqui no relatório diz, né, Moscou está cada vez mais disposta a ser o estraga-prazeres em fóruns centrados no Ocidente, com a ONU, além de usar organizações não ocidentais, como o Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para pressionar políticas como a desdolarização, né? A Rússia busca alinhar ainda mais seus esforços em ciência e tecnologia com a China e os aliados do BRICS em áreas como desenvolvimento e governança de inteligência artificial e a produção de semicondutores para avançar suas próprias capacidades e diminuir amplamente a influência ocidental. Mas lembre-se que a palavra aqui ocidental subentende Estados Unidos, né? Que essa é a maior preocupação deles, do tio Sam. Ok? Um grande abraço e até.